Fala pessoal, bem-vindos à parte 4 de nosso tutorial. Hoje eu vou explicar um pouco de modifiers. O que são modifiers, vocês se perguntam? Modifiers são um jeito legal de você criar coisas, de editar, por exemplo, a forma das coisas sem danificar o original dele. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui depois para arrumar ia ser trabalhoso. Ok. Ah, ou então, se por exemplo eu quisesse deixar isso aqui mais bonito e não ter essas coisinhas, ou mais detalhados, mais fluido, tipo, ao invés de ser um negócio assim, virar um negócio mais ou menos assim. Ah, poder criar várias e várias cópias deles. Isso são os modifiers. Como é que eu mexo nessas coisas? Modifiers ficam na aba dessa pequena chave inglesa aqui, esse range. Ah, Basta selecionar o que você quer, clicar ali no negócio. Se for um objeto que não tem modifier, tipo a imagem aqui no caso não tem, não adianta. Clique no objeto e nós vamos vir aqui em Add Modifier. Nós temos uma lista enorme aqui. Tem coisa aqui que eu pessoalmente nunca nem usei, admito. Muito raro. Por exemplo, Wave pessoalmente eu nunca usei. Vou só mostrar, mas. Bom, eu nunca realmente usei o Wave, mas eu sei o que ele faz, pelo menos ali. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Geralmente os que eu mais uso são esses Subdivision Surface, ou Subdivision Modifier, né? Ao clicar nele, automaticamente minha torre ficou desse jeito. E ele vem no 1. A alternativa para colocar esse modifier em questão, eu uso bastante, então eu decorei a hotkey dele. Se eu apertar Ctrl 1, vocês vão ver da mesma maneira. E se eu for colocando Ctrl, aumentando aqui, ó, por exemplo, para 3, vão falar, nossa, quase sumiu os quadradinhos, tá quase perfeito, talvez seja assim que eu quero meu objeto. Não, você tem sempre assim que você quer o seu objeto. Então, se eu apertar Ctrl 1, ele fica desse jeito, Ctrl 2, 3, 4, ele vai até o nível 6. 5, 6. Ok. Por que eu não quero desse jeito? Porque, digamos que se eu ativar isso aqui e apertar Tab e aplicar, lógico, obviamente. Vou aplicar aqui rapidinho. Bom, hora de trabalhar com todas essas vérticezinhas. Então a gente não coloca tanta vértice num único objeto. Fica muito pesado, fica ruim. Isso é má otimização. Não faça isso. Nós vamos deixar ele no 1 por enquanto. Nós não vamos aplicar. Esse é o legal do modifier também. Ele não é destrutivo, ou seja, apesar dele estar desse jeito agora, eu posso simplesmente desativá-lo a qualquer momento. Não tem nenhum problema nisso. Ah, e é fácil de eu trabalhar da mesma maneira, tipo, bonito ou não bonito. Trabalhar praticamente da mesma maneira, sem adicionar coisa adicional aqui, tipo um outro add loop aqui, pra ter que fazer do jeito que eu quero. Ah, então, como é que eu resolvo primeiramente? Como é que eu resolvo sem aumentar isso aqui, esses quadradinhos que eu tô vendo, né? Tipo, este quadrado e este. Enfim, ah, nós vamos selecionar o objeto todo no Edit Mode, apertar A, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, e dessa vez nós vamos digitar Shade Smooth e vamos dar um Enter. Uou, melhorou, ficou mais bonitinho, ok. Ah, Porém, ainda temos essa superfície e não está 100% bonitinho, né? Não está muito legal. O que nós podemos fazer para melhorar um pouco mais o Shade Smooth é vir nesse botão aqui, Object Data, apertar em normal e apertar Alt Smooth. Dessa maneira você já vê que dá uma melhorada, por exemplo, nessa parte aqui que é mais
ásperas, digamos assim. Também podemos aumentar isso aqui para 60, mas aí vai do gosto de vocês. Eu vou deixar 60 por enquanto. 30, 30, 60. Ok, vou deixar 60 por enquanto. Ah, vocês podem ver que tá aparecendo alguns extras aqui, foi porque eu coloquei essa opção, tá? Mas no original eu só estou prevendo como é que fica no final. Ah, como eu te disse, o legal do modifier é que ele não é destrutivo. Como é que eu arrumo essa superfície aqui? Deixa eu explicar o que, que esse Subdivision está fazendo exatamente. Vamos adicionar um cubo rapidamente aqui. Não precisam fazer essa parte. Ah, o que acontece quando eu adiciono isso? Nós temos um cubo com várias bolinhas aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Ao adicionar esse carinha aqui, o que ele tenta fazer é juntar, transformar isso. Ops, liguei errado. Ele tenta transformar isso. Ah, vou colocar outro aqui, outra cor aqui para facilitar de vocês entenderem. Nisso. Opa. Mas por que, que isso acontece? Ele tenta ligar praticamente três pontos. Então, se nós temos um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, o que ele tenta fazer é criar meio que um juntar, né? Tipo, transformar um mesh em uma espécie de esfera baseada nos três pontos. Mas o que aconteceria se, por exemplo, eu tivesse um ponto aqui? O correto é que vai acontecer mais ou menos isso daqui. Ele vai ficar nessa parte aqui. Opa. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos reto nessa parte, enquanto a parte de cima vai ser mais esférica. Vamos fazer isso. Como a gente faz? Deixa eu apagar isso aqui. Apaga isso aqui. Como que a gente faz isso? Se eu adicionar um edge loop nesse momento, você pode ver que já ficou um pouquinho mais quadrado. E se eu mover o edge loop para cá, eu apertei G duas vezes, tá? Ele vai fazer o edge loop interno se mover só dentro da área aqui, é bem prático. Se eu mover ele para cá, ele agora aparece mais com uma bala, tipo, essa parte aqui está mais chata, enquanto essa aqui está mais arredondada, porque só tem um edge loop. Então se eu colocar outro edge loop aqui, tadã, tadã. Você provavelmente já deve ter pensado, putz, agora é só adicionar coisa aqui e tudo certo, né? Tipo, colocar mais um edge loop aqui extra e voilá, tá mais bonitinho. Temos essa maneira, nós podemos dar um extrude aqui também, ó. Dar um extrude e colocar pra dentro, pera aí, aqui, ó. Ainda assim, o centro, se você prestar bastante atenção, não ficou plano. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Como vocês já entenderam, existe essa maneira. O que eu vou fazer agora é selecionar essa parte. Eu vou apertar Shift E e esticar aqui. Bum! O que o Shift E está fazendo, ele adicionou, acabou de fazer essa linha ficar roxa. Ou seja, essa parte aqui, tirar essa parte. Vejam isso. Se eu adicionar o Shift E, ele tenta colocar, ele coloca o chamado Edge Crease, que vai de 0 a 1. Ele tenta manter a forma geométrica mais próxima, sem adicionar muitos edge loops. Então, se eu preciso modelar aqui, deixa eu voltar, a base deixa. Por exemplo, eu quero adicionar aqui, eu vou deixar ele bem assim. Eu posso adicionar um edge crease aqui na minha torre. Sei que fica difícil de ver às vezes aqui assim, mas eu posso a qualquer momento desativar. Se eu clicar aqui, ele desativa nessa visão, mas na versão final do nosso render, né, vai aparecer aqui a câmerazinha. Eu explico isso mais pra frente. Ok, posso dar um edge crease aqui e já ficou mais bonitinho. Eu posso até aumentar um pouco mais. Mesma coisa aqui, por exemplo. E agora eu posso adicionar mais edge loops para deixar minha torrezinha mais bonitinha.
Então, aqui dentro vai fazer a mesma coisa. Eu selecionei, apertei 3 e selecionei. Sei que não dá pra ver por causa do negócio. Mas se eu desativar, dá. Shift E. Pronto. Vamos selecionar agora essa parte inteira. Você poderia selecionar com Shift, um por um. Mas, se eu segurar Alt e clicar no modo 3, obviamente, clicar exatamente aqui no meio, eu seleciono tudo. E eu dou um Shift E. Prontinho. Ou então, se eu não quiser essas partezinhas no meio, não que nesse caso vai fazer muita diferença. Banana. Viu? E assim nós já temos uma pecinha de xadrez. Eu sei, não está perfeitamente igual. Não está perfeitamente igual. O que eu posso fazer, por exemplo, para tentar deixar um pouquinho mais parecido com a daqui de fora. Eu sei que eu falei, não deixem igualzinho, não precisa se preocupar. É o tutorial básico, é um tutorial básico do que vocês precisam saber. Eu posso fazer isso. Vocês vão fazer isso aqui. Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu posso usar uma ferramenta chamada Bevel. Bevel é usando Ctrl B. Vocês podem ver que ele está adicionando algumas partezinhas aqui extras. Deixa eu desativar só para vocês verem. Desativa. E aí eu dou Ctrl B e ele adiciona umas partes extras. Lembre-se que é parecido com o Extrude, você não quer que elas toquem exatamente as mesmas vértices das outras partes. Vou deixar assim. E eu também tenho controle a colocar, por exemplo, menos ao girar o scroll do mouse, ou mais, obviamente. E se eu apertar P, reparem bem aqui embaixo, eu vou marcar aqui no vídeo. Reparem aqui embaixo que eu estou movendo o A, width. Por exemplo, se eu apertar a letra P, que é o profile, ele vai mudar o profile, que é basicamente a parte interna e externa. Então, tipo assim, virou um disquinho interno aqui. Essa maneira que eu estou fazendo é destrutivo. Então, depois de aplicado, tirar é mais complicado. Então, tomem cuidado ao brincar com isso. Isso é muito importante saber no 3D. Eu devo aplicar? Não devo aplicar? O que eu devo fazer? Né? E agora eu posso selecionar essa linha aqui de dentro e dar um Shift E. A mesma coisa com a linha daqui de dentro. Eu sei que não deu pra ver porque eu selecionei, mas tá selecionado. Pronto. Posso fazer a mesma coisa aqui, adicionar um pouquinho de detalhes. Posso adicionar uma linha aqui um pouco menor e fazer isso. Mesma coisa aqui embaixo. Não se preocupem de não estar 100% igual. Como eu disse, não é para ficar 100% igual. Outra coisa importante nesse mundo, não existe nada 100% perfeito. Bom, não existe nada 100% igualzinho, tipo... no computador isso aqui, tecnicamente, se fosse uma peça de verdade, haveria muitos defeitinhos microscópicos. Níveis microscópicos, dizendo assim, né? Bom, eu posso dar uma expandida aqui, talvez nessa linha aqui. Vamos ver como é que ficou. Ops. Ok. Por exemplo, uma outra coisa que é interessante de vocês saberem, quando nós vamos no Material Preview, nós temos o negócio da cor. Se você vier aqui em cima, no canto direito, você pode escolher iluminações padrões que já vem com Blender. Por exemplo, já vem essa terceira aqui com Blender de padrão. Então, tipo, se fosse um material refletivo, perdão, é, ele viria com... Você viria, por exemplo, aquelas árvores que estão nessa bolinha aqui, que se chama HDR. Não se preocupem muito com isso agora. E eu posso testar outros tipos de iluminação, tá? Por exemplo, uma versão mais escura, um HDR escuro. Vou manter aqui. E se você estiver na visão de viewport, uma coisa interessante é que você tem algumas bolinhas para o material padrão que tem aqui, por exemplo.
você preferir outro material. E aqui nós temos Matcap, que são materiais falsos, para você colocar e dar uma olhada para ver como é que fica, por exemplo, o shade, né, que a gente chama isso aqui de shader, se ele está batendo corretamente, se não está quebrando, por exemplo. Ok, aqui não tudo bem, mas eu digo se tivesse isso aqui tudo estranho, essa luzinha estivesse toda estranha, é um jeito legal de você testar. Outra coisa legal que dá pra fazer aqui nessa tela também, o Matcap não é igual ao do estúdio. Às vezes eu prefiro usar o Matcap aqui, esse padrão mesmo, tá? Outra coisa legal que dá pra fazer é quando você tem vários e vários objetos. Eu selecionei e apertei Shift D, que ele faz tipo uma cópia. Posso dar Ctrl C, Ctrl V também, não tem problema. Quando você tem vários objetos e ativa a opção Random, ele simplesmente coloca uma cor aleatória baseada no nome. É curioso, mas é baseada no nome. Então, tipo, facilita de ver. Facilita bastante de ver os objetos que tem no cenário. É bem bacana isso. Outra coisa que eu posso ver aqui seria com a textura que nós não temos no momento, a luz do fundo, tal. Existe também esse botãozinho aqui que mostra, por exemplo, a grade, a imagem. Nesse momento você não consegue editar nada nesse modo. Você ativa aqui novamente, clicando nele. Você também pode ver o wireframe o tempo todo, por exemplo, do objeto, sem ele estar selecionado no Edit Mode. É interessante. Nós temos a parte de estatísticas, que mostra, por exemplo, quantas vértices nosso objeto tem. Com esse carinha aqui, ele tem 3.000 vértices. Com esse carinha aqui, ele tem 768. Quanto mais vértices, mais pesado fica. Mas relaxa. Isso aqui é um modelo para vocês praticarem e não se preocupem, não vai ficar tão pesado assim. Mesmo que vocês não tenham um super PC ou coisa do tipo, não vai ficar tão pesado assim. Outra coisa interessante que acontece bastante, é um erro comum, é esse negócio do Face Orientation. Tome bastante cuidado porque ele vai mostrar cor azul e vermelho. Quem tiver problema de visão, essas coisas, se sentir nauseado com cor azul e vermelho, tipo aqueles óculos 3D estranho, tome bastante cuidado. Aqui ele fez isso, porém existem casos em que você vai ver, por exemplo, deixa eu desativar isso aqui rapidinho. Uma face vermelha ali. Você já viu uma parte dela, eu vou 180. Opa. 180 não. Aqui. Pera aí. Vou dar só um flip aqui, vai ser mais fácil. Pronto. Vai ver uma face vermelha aqui no meio do negócio. Imagina, lembra que vocês viram no tutorial anterior meu que quando eu dou o extrude, o azul, essa linha azul, que deveria ser para cima e não para cá, porque aqui seria um vermelho, o extrude sai com essa linha azul baseado no normal. Isso se chama normal. O normal é onde a face está sendo orientada. Ou seja, se eu arrancar isso aqui, por exemplo, para arrancar, por exemplo, eu aperto P, clico na seleção, que foi a parte que eu selecionei. Vocês estão vendo isso aqui. Se eu exportar, por exemplo, para o Unity, ou, por exemplo, tiver algum problema estranho, que o shader não está bonitinho, vamos dizer assim, é porque você está vendo a parte invertida no normal. E nós não queremos isso. No Unity, por exemplo, se eu importar isso aqui desse jeito, com esse buraco, e você colocar a câmera nessa posição, você não vê a parte interior. Não sem configuração. E mesmo que veja, não fica tão bonito. Então, caso vocês precisem, vejam algum bug estranho em algum momento, em algum extrude que vocês fizeram, ativem a opção Face Orientation. E para arrumar, você seleciona a parte que está errada e pode dar flip. Ou no caso, você pode selecionar tudo e dar Recalculate Outside. E ele vai calcular o exterior. Ou Inside, ele vai inverter no caso. Bom, vocês não querem ao contrário.
Por que eu não quero ao contrário? Vamos tentar fazer a luz bater. Não sei se isso vai dar muito certo. Às vezes acontece, às vezes não. Face Orientation, não. Matchcap. Como vocês podem ver, pelo fato dessa face estar errada, meu shader também está errado. Isso aqui era para estar escuro, escuro e de repente, boom, claro. Nós não queremos isso. Então, se você vê algo estranho assim, dê uma olhada na orientação da face. É importante. Recalculate outside. Ok. Deletar isso aqui, deletar isso aqui. Então, vocês acabam de descobrir também essa parte nova que eu posso pegar esse interior aqui, dar um Shift D e colocar aqui. O problema de fazer isso, por exemplo, é que ele está preso ao objeto. Esse círculo está preso ao objeto. Então, por exemplo, eu posso selecionar tudo e apertar P e separar ele por partes soltas. E automaticamente esse círculo virou cilindro.001, que ele puxa o nome original. Ou então por seleção. Por exemplo, eu quero tirar essa parte aqui do meu mesh. Eu posso separar por seleção. E agora eu tirei a partezinha do meu mesh facilmente. Legal, né? Vou deletar isso aqui. Não precisamos disso. Vamos voltar para cá. Vou deixar o matchcap desse aqui. Bom, modifiers é isso. Vocês aprenderam um pouco da orientação das faces, do normal. Então, quando eu dava extrude lá naquele caso lá, e eu dou extrude, ele estava baseando no normal, o azulzinho que você viu agora. Outros modifiers legais, por exemplo, é o Solidify Modifier. Vamos adicionar um plano. O plano, como vocês acabaram de ver, um lado está azul, o outro está vermelho. Ao adicionar, por exemplo, o modifier Solidify, parece que nada aconteceu. Porém, ele criou uma pequena camada, vejam. Como se fosse um plano mesmo. E aí virou tipo um cubinho. Ok, se eu esticar isso aqui para a direita e para a esquerda, eu posso clicar e arrastar, ou pegar e digitar, tipo 3. Ou então até mesmo fazer cálculo matemático, uma coisa muito legal do Blender. Se eu colocar aqui 3 mais 5, 8. Ou se eu, por exemplo, digitar pi 3.14. Ok, não precisa lembrar o pi. Tem os outros lá, não lembro, radiano, né? Tem um monte. Enfim, eu não preciso disso. Eu posso multiplicar por 2, multiplicar por menos 3, aqui tirar 3, enfim. Então eu estou solidificando e ele se baseia naquele vermelho do normal. Então agora esse plano virou um cubo. Por que isso é legal? Por que eu não faria um cubo direto? Porque eu continuo trabalhando somente com plano. Ou seja, eu não preciso, por exemplo, eu não preciso selecionar mais a parte de baixo para mover ela, porque ela está usando o modifier. E a qualquer momento que eu achar, eu não gostei do tamanho do cubo, eu não preciso vir no Edit Mode e pegar e arrastar para cá. Eu posso simplesmente diminuir, entendeu? Ou então fazer isso aqui, ó. Vê? Já virou tipo um mini telhadinho, meio torto, mas tudo bem. E criar formas geométricas interessantes, tipo com Solidify. Isso praticamente é um papel que virou um cubo, uma casinha. Eu não quero estender muito mais o vídeo. Tem vários modifiers interessantes aqui. Outro modifier bem interessante é o Bevel. Nós usamos o Bevel manualmente, selecionando isso aqui todo e apertando B. Né? Para selecionar, não sei se eu falei, espero que eu tenha falado. Qualquer coisa eu já edito lá no começo. Para selecionar a linha toda, segure Alt e clique na linha. E B. O que vai fazer com o Bevel Modifier, que é um outro que eu uso bastante, é adicionar a mesma linha aqui. E aí eu posso modificar dessa maneira. Adicionar mais segmentos, igual o outro. O Profile está aqui, que é aquele P que a gente clicou antes. Então dá para fazer várias e várias coisas. Vou colocar o Shade Smooth e o Auto Smooth. E aí nós temos um cubinho fofinho aqui. Cubinhos fofinhos, yeah! Cubinhos fofinhos. Pronto, pronto. Cubinhos fofinhos. E aí nós temos isso. Legal, né?
Então, galera, isso cobre a parte de hoje da parte de modifiers. Eu cobri também as orientações de face, um pouco aqui dos nossos modos de visões, que adicionei o Madcap. Ahn, por enquanto vai ser isso. Vejo vocês no próximo tutorial. Falou! Ei, gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever. Eu também tenho um canal de games, então dá uma conferida, vai que você curte.